Meus irmãos, muito bom dia. Nosso segundo dia de devocional diário. E eu quero deixar aqui uma temática sobre as razões das provações e como enfrentar os sofrimentos da vida. Então, eu quero fazer uma leitura aqui com vocês nesse dia de hoje, que se encontra na carta escrita por Tiago. É uma carta que nós temos meditado nesse mês, né? Eu quero até deixar aqui uma recomendação de livro para vocês. O livro do pastor Hernandes Dias Lopes, onde ele expõe essa carta, né, escrita aí por Tiago, e traz aí lições valiosas para o nosso dia a dia. Então vamos lá. Tiago, capítulo de número 1, diz assim, versículo de número 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Amém? Meus irmãos, hoje nós iremos falar aí sobre essa temática, né, as razões das provações, né, e como lidar aí com o sofrimento. Quando nós pegamos para analisar essa carta aqui escrita por Tiago, a Bíblia ela menciona para nós que Tiago ele se declara aí servo de Deus. Para quem não sabe, esse Tiago aqui era o meio-irmão de Jesus, e era alguém que não tinha, né, no início da sua caminhada aí, até mesmo quando Jesus estava vivo, ele não acreditava no Senhor Jesus, e ele passou a ser servo do Senhor no momento em que Jesus vai até a cruz e no momento em que Jesus ressuscita. Tiago se torna aí um líder proeminente da igreja, e ele escreve essa carta justamente para tratar de diversos assuntos e levar a igreja ali a uma maturidade espiritual. Então Tiago ele escreve essa carta justamente para trazer lições. E uma das lições que ele traz aqui para nós é sobre a questão da provação, né? Quando nós lemos aí no verso 2, meus irmãos, tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações. O sentido aqui da palavra tentação não é o sentido do pecado, mas o que Tiago está querendo dizer quando cairdes em várias tentações, até algumas outras traduções está diferente, é quando passardes por várias provações. E aí fica um pouco desconexo para nós, porque muitas das vezes nós pensamos que a vida cristã vai ser uma vida isenta do sofrimento, não é verdade? Né? Às vezes até alguns vêm para Cristo nos dias de hoje, né, pensando que vai ser tudo mil maravilhas, que vai dar tudo certo na vida, que a gente vai prosperar, que a gente vai ter uma excelente casa, um excelente carro, quando na verdade o intuito do evangelho não é esse. O intuito do evangelho é nos reconciliar com Deus através da pessoa de Cristo Jesus, e o próprio Cristo diz que no mundo nós teríamos diversas aflições, mas que nós deveríamos ter o quê? Um bom ânimo, que nós deveríamos se alegrar, porque as aflições, elas são pedagógicas para a nossa vida cristã. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que existem razões pelas quais nós passamos pelo sofrimento. E quais são as razões? A primeira razão é que depois da queda de Adão e Eva, ali no Jardim do Éden, no momento em que o pecado entra ali na humanidade, através da vida de Adão e da vida de Eva, a grande verdade é que, a partir daquele momento, a partir do pecado original, o homem ele começa a ter diversas dificuldades na sua vida, né? Diversas dificuldades. Então essa é a primeira razão. O pecado original é o primeiro motivo pelo qual eu e você passamos por diversas situações. O segundo motivo pelo qual nós passamos por provações, muitas das vezes são erros que nós mesmos cometemos na nossa vida. Um exemplo, muitas das vezes nós somos precipitados no falar, no agir, no tomar das nossas decisões, né? Às vezes cultivamos uma rotina de vida que lá na frente nos trará diversos problemas. Às vezes não cuidamos da nossa alimentação, não cuidamos da nossa saúde, né? Um exemplo, às vezes você pega alguém que essa pessoa ela vai beber, ela vai fumar a vida inteira. Então o que ela está fazendo? Ela está prejudicando automaticamente o seu corpo. Então ela está danificando o seu corpo. E qual que é a consequência desse danificar? Lá na frente essa pessoa ela colherá diversas situações na área da sua vida, na sua saúde, às vezes nos seus relacionamentos, né? Então o segundo motivo pelo qual nós sofremos são as nossas próprias escolhas, né? Às vezes nos precipitamos em pedir a conta de um emprego, nos precipitamos no falar, nos precipitamos às vezes até nas nossas dívidas, né? Às vezes compramos aquilo que não é necessário, e muitas das vezes a consequência desse pecado chega até nós. Então esse é o segundo motivo aí
de nós passarmos por situações adversas. O terceiro motivo de nós passarmos aí por sofrimentos, por provações, é que a provação é uma forma também do Senhor nos lapidar. Então, no momento da provação, ocorre como se fosse um refinar do nosso caráter, isso mesmo. É como se nós fôssemos colocados ali como um ouro, né, para ser refinado, onde todas as nossas impurezas, ali no calor do fogo da provação, elas serão separadas de nós, para que nós venhamos verdadeiramente ter o brilho de Cristo Jesus na nossa vida, né? Então, muitas das vezes, quando nós estamos passando por provações, pelos desertos, nós ficamos mais humildes, né? Nós dependemos mais do Senhor. É o momento em que nós buscaremos ali o Senhor através de oração, né? Através de um jejum, através de uma leitura da palavra, né? É o momento em que nós iremos ficar mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, o Senhor, muitas das vezes, meus irmãos, Ele permite a provação na nossa vida, justamente para que venhamos aí entrar em uma comunhão maior com o ser de Deus, né? Então, o terceiro motivo que nós passamos por provação é que a provação é algo pedagógico da parte de Deus. Então, a provação nos ensina muitas coisas, não é verdade? Quantos erros que nós cometemos no passado, que depois de passarmos por provações, nós olhamos para aquela situação e dizemos, olha, nunca mais eu agirei de tal forma, de tal maneira, nunca mais eu tomaria uma atitude precipitada no meu andar, no meu caminhar, porque eu sei que aquela atitude, ela trouxe um mal para minha vida, né? Então, que nessa manhã, se você estiver passando aí por uma provação, nesse dia de hoje, entenda, muitas das vezes o motivo da provação é uma forma que o Senhor está usando para que nós venhamos ter o brilho de Cristo Jesus em nosso viver. E o quarto e último motivo para nós fecharmos esse devocional de hoje é a provação, ela vem muitas das vezes para a glória de Deus. Às vezes não é uma questão de pecado, às vezes não é uma questão de uma escolha errada, às vezes não é nenhuma questão do Senhor aí querer nos lapidar, mas às vezes pode ser exatamente para a glória de Deus. Quem não lembra lá daquele cego de nascença, não é verdade? Descrito lá em João. Havia um cego de nascença, os discípulos vão até o Senhor Jesus e dizem assim, olha, quem que pecou para que ele estivesse dessa forma? O seu pai ou a sua mãe, né? Qual que foi esse motivo? Por que ele está dessa forma? Porque o judeu naquela época, ele linkava o sofrimento humano somente à questão do pecado. Então, quando ele olhava alguém cego, alguém coxo, alguém que estava passando por uma determinada dificuldade na vida, automaticamente na mente deles, eles pensavam que aquilo ali era uma causa concernente ao pecado. Só que o Senhor Jesus, ele olha para aqueles discípulos e ele diz assim, olha, ninguém pecou, nem o cego pecou, nem os seus pais pecaram. Não é que nem o cego e nem os pais não tivessem pecado, o pecado original, não tivessem falhas. Mas o que o Senhor Jesus estava dizendo é, o motivo dessa enfermidade não é uma enfermidade que está relacionada a um pecado. Pelo contrário, ele nasceu cego para que a glória de Deus fosse manifestada em sua vida. Então haverá situações, meus irmãos, guarde isso no seu coração, em que não vai ser um erro seu, não vai ser uma falha sua, às vezes não vai ser uma aprovação, um refinar de Deus na sua vida, mas a aprovação ela virá para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, na sua casa, na sua família. Quem não lembra de Jó, não é verdade? A Bíblia diz que o Senhor olha para Jó, diz, olha, um homem justo, fiel, reto, íntegro, né, que se desvia do mal, mas a aprovação veio ali na vida de Jó, para que a glória de Deus fosse manifestada e para que o inimigo da nossa alma, chamado Satanás, fosse envergonhado. Então, meu querido irmão, nessa manhã saiba que haverá situações na minha, na sua, na nossa vida, que serão para a glória de Deus. Eu espero que você tenha um dia abençoado na data de hoje, que você tenha uma semana de vitória e que o Senhor nessa manhã possa nos dar discernimento. Discernimento do quê? De podermos ir até Ele em oração e falarmos, Senhor, qual que é a causa desse sofrimento? Foi algum erro que eu cometi? É alguma consequência que eu estou colhendo de algo que eu plantei lá atrás? É o Senhor querendo que eu me torne mais dependente do Senhor? Ou no caso o Senhor está manifestando esse sofrimento, permitindo essa aprovação na minha vida, para que a glória do seu nome seja exaltada, né? Então, que nessa manhã o Senhor possa nos dar discernimento e que nós possamos guardar o conselho de Tiago. Tiago diz assim, ó, meus irmãos, tem de grande gozo, grande alegria, né? Quando você passar por várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, né? Então, que nessa manhã, no momento da aprovação, você possa adquirir paciência. No momento da aprovação, guarde isso. Não é a hora de jogar a toalha. Não é a hora de nós explodirmos. Não é a hora de nós falarmos coisas precipitadas. Pelo contrário, é o momento de muitas das vezes nós calarmos a nossa voz, de nós buscarmos o Senhor em oração, para que possamos passar por essa provação sim, mas lá na frente venhamos ser aprovados pelo Senhor. Que você tenha um dia abençoado no nome de Jesus e que o Senhor te conceda sabedoria para lidar com esse momento difícil que talvez você... esteja passando. Lembre-se do que Paulo escreve em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que você tenha um dia abençoado, né? Se você puder, compartilhe esse vídeo, né? Divulgue esse vídeo, se inscreva no nosso canal, e aguarde o próximo devocional diário.
uma semana cheia de bênçãos e de vitórias no nome de Jesus.